Quando eu nasci, o Serviço Nacional de Saúde já existia. O direito a cuidados de saúde é para mim um direito adquirido, mas não foi sempre assim. Graças ao trabalho, empenho e à vontade de muitos médicos, os portugueses ganharam uma sociedade mais saudável e mais justa. Mas o caminho foi longo até aqui chegar. Em 1959 tem, para mim e para a minha geração, uma importância fundamental. Foi no ano em que se desenvolveu e se começou a desenvolver de uma maneira imparável, chamamos assim, o chamado movimento das carreiras médicas, que foi liderado pelo professor Miller Guerra em Lisboa, e cujo jovem médico que o apoiou sempre e que liderou o processo no Norte foi o Dr. Albino Aroso. Os hospitais públicos eram os hospitais civis de Lisboa e o hospital escolar, o de São João e o de Santa Maria, em Lisboa. Tudo o resto, umas centenas de hospitais, eram da Misericórdia. Eram da Misericórdia, o que significa que não tinham carreiras e eram hospitais de feição caritativa. A evolução da saúde em Portugal foi uma evolução de bebé bem tratado. Nos anos 70 até 74 estruturam o sistema com as grandes leis fundamentais. Esta situação fez com que a nossa Constituição tivesse a referência, que não é muito vulgar nas Constituições do mundo, desse à saúde um lugar perfeitamente especial. Tem que se pensar que é uma lei constitucional, não é uma lei qualquer. A minha mãe nasceu numa aldeia pequenina, em casa. Não havia hospital ou centro de saúde por perto. Graças a um médico de serviço à periferia, a menina que nasceu fraquinha, como dizia a minha avó, fez-se forte. A vacinação da população é exatamente a necessidade de se pôr a pessoa de tal forma a afrontar. O Serviço Médico à Periferia foi uma ideia que surgiu com o 25 de Abril, de levar jovens médicos em grupo a fazerem medicina para todos os cantos do país. Uma das coisas que conseguimos foi pôr o hospital a trabalhar com um médico dia e noite e com uma enfermeira. Criámos postos nas zonas mais afastadas da vila, porque aquilo que as distâncias de 10, 11 quilómetros da vila, que hoje nos parecem muito fáceis, não era, porque os doentes iam a pé. Quer dizer, nós que estávamos habituados tínhamos começado uma medicina tutelada, ali podemos ser nós a fazer os planos e a organizar, e isso foi extremamente interessante, até para a nossa carreira seguinte. Passamos, com o Serviço Médico à Periferia, a dar a oportunidade de todos os cidadãos portugueses, de uma forma geral, terem acesso a cuidados de saúde. E que teve também, como contrapartida, apenas uma única coisa, é que pudesse existir dentro do Serviço Nacional de Saúde formação médica especializada, ou seja, internatos médicos. Os médicos sabiam que a existência de formação no interior do Serviço Público de Saúde era absolutamente fundamental para a evolução de todo o sistema de saúde em Portugal. Com o Serviço Médico à Periferia, a população percebeu-se isso e nós vimos como eles se despediram de nós com saudades, com lágrimas, e a dizer, nós vamos, mas vem outro grupo, isto vai continuar. E isso mudou a mentalidade da população, eu acho. Portanto, quando veio o Serviço Nacional de Saúde, eles estavam preparados. A verdadeira sustentabilidade do SNS está nos seus profissionais. Eu fiz o mais fácil. Fiz a lei. Ai, se não fosse o senhor doutor, eu não sei o que seria. De certeza que já ouviram muitas histórias começar assim. Uma apendicite que podia ter corrido mal, não fosse o diagnóstico rápido do médico de família,
E o meu pai, anos depois, não tinha ido àquela festa e não tinha convidado a minha mãe para dançar. Quando estive no governo, portanto, de 81, 84, o meu programa foi rever as carreiras médicas. Saiu um diploma, o 310, que é o diploma que regula todas as especialidades, onde já introduzi a medicina geral e familiar. A criação do médico de família introduziu o conceito de medicina integradora, centrada na pessoa, e de uma relação estreita entre o médico, a medicina, e as pessoas, as famílias e as comunidades. Não sei se enfim, a minha existência e o meu trabalho profissional ajudou a mudar no sentido útil, não é? Os percursos de alguém. Agora, o meu ajudou, não é? Portanto, eu ganhei, eu posso dizer provavelmente, adquiri mais com a minha atividade profissional do que dei. No ano em que eu nasci, Portugal atinge um dígito de mortalidade infantil. Uma meta histórica. Um caminho iniciado em 1979 por Albino Aroso, com a Lei do Planeamento Familiar e que prosseguiu com a Comissão Nacional de Saúde Materna e Infantil. O SNS nasceu muito antes de mim, mas influenciou a minha vida, mesmo antes de eu ter nascido. O Dr. Albino Aroso fazia parte de uma comissão, que era a Comissão de Saúde Materno-Infantil, porque na altura se percebeu que a mortalidade infantil era um indicador, é um indicador de saúde pública, mas que era um indicador político e que era um dos principais indicadores de saúde quando se queria comparar países. E nós realmente estávamos muito mal. E, portanto, a Ministra nomeou, com alguma visão, nomeou a Comissão com objetivos específicos, que era reorganizar a saúde em Portugal. E, portanto, foram olhar para as maternidades, perceberam que havia muitas maternidades sem condições, que foram fechadas nessa altura, e perceberam que todos os locais onde nasciam crianças, as maternidades que ficaram abertas, tinham que ter cuidados especiais a recém-nascidos. Mas isto não chega. E, portanto, eles tiveram, eu diria, mais 2 ou 3 ou 4 ações. Uma foi a criação do transporte de recém-nascido. Mais 2 aspectos importantíssimos foi a regionalização e a organização dos cuidados. Ou seja, fizeram uma reorganização de cuidados, classificaram estas maternidades em de apoio perinatal e apoio perinatal diferenciado. Outro aspecto ainda foi a formação dos profissionais. E depois ainda, e eu considero este aspecto extremamente importante, perceberam também que era muito importante a ligação aos cuidados primários. É completamente diferente referenciar, o médico de família referenciar para o hospital, ou o médico hospitalar dar alta e dizer à família para ir ao centro de saúde quando se conhecem caras e nomes, do que quando não se conhecem uns aos outros. Em 2002, veio o meu irmão mais novo, o ano em que a poliomielite foi eliminada da Europa. Uma vitória da saúde pública de entre tantas outras ao longo dos 40 anos de SNS. E menos uma preocupação na cabeça dos meus pais. Quem exercia a saúde pública eram geralmente aqueles médicos que foram conhecidos como João Semana, não é? Que também deram origem, no fundo esse João Semana deu origem quer à minha especialidade de saúde pública, quer à especialidade de medicina geral e familiar. É o tipo que está numa aldeia, num concelho pequenino, é o único médico que faz tudo. A saúde pública só nasceu como especialidade em Portugal, formalmente criada em 1982. Teve uma importância na melhoria dos indicadores a nível mundial, não estou a falar só em Portugal, e podemos buscar como exemplo só a vacinação, não é? Que é um processo que desde que foi criado poupa milhares e milhares de vidas, não é? Portanto, é um bocadinho, a saúde pública é uma especialidade que trabalha um bocadinho ao nível do invisível,
muito a evitar que as coisas sucedam. Foram introduzidas algumas vacinas novas, como as da meningite, como as da hepatite B, sobretudo, e como do HPV, que é o vírus do papiloma, não é? Assim como tem produzido efeitos fantásticos dos tratamentos médicos da hepatite C, não é? Que não é uma vacina, mas é um tratamento. Está a fazer desaparecer muitos géneros de cancro do fígado, que a saúde é uma coisa que demora muito tempo a produzir resultados. As iniciativas políticas e a transformação em prática. Tem que haver uma espécie de pacto de regime, que as coisas se mantenham estáveis ao longo dos anos, não sejam mudadas todos os dias. É difícil dizer, não, a partir deste ano isto passou a ser uma maravilha. Não, as coisas não acontecem, em saúde não acontecem assim, dessa forma mágica. As idas à caixa, no tempo dos meus avós, eram demoradas e nem sempre acessíveis a todos. Apesar das dificuldades que persistem hoje em dia, graças ao esforço dos médicos das unidades de cuidados de saúde personalizados e unidades de saúde familiar, a relação com os utentes é mais próxima que nunca. Esta reforma transforma o conceito de prestação de organização dos cuidados primários. Passa-se de organizações hierárquicas e burocráticas, os centros de saúde antigos, numa rede de equipas dinâmicas com autonomia. Mas este conceito e a expressão centro, um sítio onde se concentram a preocupação e as atividades de saúde, em 1971, sobretudo nessa altura, foi qualquer coisa de inovador. Portanto, essa rede, no conceito de distribuir por todo o território, praticamente sem recursos humanos nessa altura, foram alicerces fundamentais para uma assistência geral e universal territorial da população. O conceito, enfim, é o de pequenas equipas entrosadas com as pessoas, com as famílias e com a comunidade, muito próximas e que são simultaneamente reativas, isto é, respondem aos pedidos de ajuda, mas também devem ser proativas, tomam a iniciativa de ir até junto das pessoas. Portanto, a transformação, digamos, a descentralização dos grandes edifícios para uma rede de proximidade, que começou com o conceito dos centros de saúde, vai ser inevitável nas próximas décadas. Ora, aí está como é que o hospitalocentrismo naturalmente evolui para uma rede bem distribuída de sistema de prestação de cuidados de saúde. Seja qual for a profissão, o canudo não é sinónimo de saber absoluto. O corpo clínico não é exceção. A medicina cresce vertiginosamente. E os médicos em formação contínua fazem com que isso se reflita a cada dia. Aprender mais para tratar melhor. Os médicos e a própria ordem, em devido tempo, perceberam que era importante para nós termos um serviço de saúde verdadeiramente universal, um serviço de saúde para todos os cidadãos portugueses e que fosse gratuito no ato, ou tendencialmente gratuito, como tem a nossa Constituição da República Portuguesa, era preciso estruturar o Serviço Nacional de Saúde em torno daquilo que é a essência de qualquer serviço de saúde, público ou privado, que é a qualidade das pessoas. Nós temos uma formação boa e com currículos muito bem estruturados, em que a Ordem dos Médicos tem sido essencial para manter a qualidade da formação médica nesse aspecto. É exatamente o encontro de gerações que faz com que a medicina se desenvolva, porque, como nós sabemos, ao longo do tempo nós vamos tendo o conhecimento atualizado. Naturalmente, a medicina é um processo de aprendizagem contínuo e constante. E é com o acumular de toda essa experiência que nós nos tornamos médicos, além de, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista humano. Eu claramente não sou a pessoa que era há 10 anos atrás, que foi quando eu comecei esta minha caminhada na neurocirurgia, e muito devo ao contacto com o professor Labantunes, não tenho dúvida sobre isso. Através da incorporação do conhecimento e da inovação científica na atividade médica, o SNS evolui para níveis de excelência no tratamento, como é exemplo a área da transplantação. Os rins constituem um bom exemplo para demonstrar essa evolução positiva. Em 80 fizeram-se 8 operações
e em 1990, 10 anos mais tarde, o número subiu para 250. Em 1969, fez-se o primeiro transplante de rim em Portugal. A mesma ciência que, nesse ano, permitiu o primeiro passo na Lua, permitiu que um médico português desse um enorme passo na saúde. E em 2018, fizeram-se 757 transplantes de diversos órgãos. Esta área, de facto, é uma área em que Portugal teve um percurso verdadeiramente extraordinário, em que conseguiu, com algumas medidas que foram tomadas, nomeadamente com a criação do chamado RENDA, que é o Registro Nacional de Não Dadores, que nos colocou no top 5 a nível mundial. Neste momento somos um dos 3 principais países do mundo na área da transplantação. É verdade que tudo isto dependeu da coragem, eu digo da coragem, do conhecimento, da sabedoria e do arrojo de um grande homem que foi o professor Linhares Furtado. Doutor Linhares Furtado, o senhor debate-se na prática no dia-a-dia com estes problemas. Como é que se consegue fazer este milagre, de se conseguir 70% deste sucesso nas intervenções cirúrgicas? Bom, o sucesso é possível ainda aumentar e atinge níveis mais elevados noutros centros, mas nós não temos recusado casos gravíssimos que nos temos abalançado, visto que se trata da possibilidade de salvar vidas. Claro que a transplantação tem um percurso notável, transplante renal, depois transplante cardíaco, transplante hepático, transplante pancreático, transplante de medula óssea, transplante de córnea, incluindo o transplante pulmonar, que é mais recente. Tenho também uma gratidão enorme a todos os mestres com quem aprendi e também ao nosso Serviço Nacional de Saúde, que permitiu que a transplantação desse este enorme salto. Miller Guerra, Albino Aroso, Mário Mendes, António Galhordas, Jorge da Silva Horta e, claro, António Arnaud. São alguns dos nomes a quem devemos o SNS. Estes são os meus pais e os meus irmãos. Bonitos, não são? E saudáveis. Outros médicos com outros nomes, mas a mesma missão, farão parte do futuro do Serviço Nacional de Saúde. Permitirão mais momentos como este, à minha família, a todas as famílias. A questão é que a medicina não é praticada por robôs, é praticada por pessoas para pessoas. E essa proximidade, a relação médico-doente é algo único. Único no sentido em que tem que haver, logo a partir de uma relação de grande confiança. E se essa confiança se quebra, quebra-se a relação médico-doente. E essa confiança só se estabelece com tempo. Tempo hoje que é cada vez menos e é cada vez mais precioso. A necessidade do médico não é ultrapassável por um computador. Até nos filmes de ficção científica existe sempre um médico a bordo. O Star Trek tinha um médico a bordo. Ou seja, a noção de que o médico é algo indissociável em qualquer circunstância. E as pessoas, sobretudo as novas gerações, querem trabalhar com aquilo que é cientificamente válido, mas com a inovação, porque identificam-se com a inovação. A parte política tem que também se modernizar nesse sentido e perceber que hoje em dia o Serviço Nacional de Saúde é um componente essencial, mas para pessoas jovens e dinâmicas tem que ser atrativo, tem que se dar as condições para que as pessoas permaneçam no Serviço Nacional de Saúde, mantenham-se no Serviço Nacional de Saúde, e isso é preciso dar as condições para haver esse dinamismo. Independentemente de quem estará à frente do nosso governo, independentemente do cariz e da vertente política, ninguém vai retirar a importância do Serviço Nacional de Saúde, que é uma conquista que não tem ideologia, é uma conquista de todos. A história destes 40 anos é a história do trabalho e dedicação de milhares de médicos que construíram e organizaram serviços hospitalares e centros de saúde, formaram milhares de internos, como eu serei um dia, e protegeram a saúde de milhões de portugueses. Estes médicos construíram um passado que nos orgulha. Eu e os meus colegas queremos construir um futuro merecedor desse legado, pela saúde de todos.